Voltamos para o último bloco do programa Tema Jurídico, que está discutindo hoje sobre o novo Código Florestal, com a professora da Facisa, Marina Gadelha, e o juiz federal titular da 4ª Vara de Campina Grande, Rogério Roberto Gonçalves de Abreu. Professora Marina, os vetos chegam a criar uma política diferenciada para a agricultura familiar? Não, eu não acredito que chegue a tanto, de criar uma política. Quando a gente fala em política, a gente sempre fala de uma coisa muito mais ampla. Os vetos trouxeram um alento ao agricultor familiar, mas não chegaram a influenciar no tratamento político que se dava a eles em razão exclusivamente desses vetos e da medida provisória consequente. Houve, sim, uma redução das APPs para a agricultura familiar, o favorecimento com o crédito, mas nada que mudasse a política, que é, na verdade, uma característica do governo da presidente Dilma. Juiz Rogério, o senhor concorda? Concordo, sim. Eu diria que é uma característica também do governo anterior, de procurar reforçar a agricultura familiar, de procurar, eu vou usar uma palavra que poderia até causar alguma dificuldade, alguma dúvida, mas ela procura socializar a força produtiva. Tem essa perspectiva, né? Quando se facilitam as coisas para o agricultor pequeno, não necessariamente estendendo os mesmos benefícios ao grande agricultor, ao investidor, digamos assim. Essa é uma marca notável do governo anterior e do atual governo. Mas ainda há muita coisa realmente a melhorar. Não é o ideal. Com o novo código, o senhor acha que há um vencedor e um perdedor? Olha, é muito cedo ainda para nós enxergarmos isso. Eu diria que, se nós entendermos o novo código como sendo o texto hoje aprovado, a ideia de haver um segmento importante do Poder Legislativo com a clara intenção de impugnar esse texto normativo no âmbito judiciário, nós até poderíamos chegar a essa conclusão de que há um perdedor, esse que ficou inconformado, e que há um vencedor, aquele que possivelmente se conformou com o texto. Mas como estamos falando de uma lei que é predisposta a melhorar a sociedade, eu diria que é muito cedo. Nós teremos essa resposta daqui a alguns anos, mas não agora. Professora Marina, a senhora disse no bloco anterior que vê a lei anterior, a lei de 1965, como mais moderna do que a nova. A senhora acha que tem um perdedor e um vencedor nesse novo código? Eu poderia radicalizar e dizer que o meio ambiente foi o grande perdedor, mas isso seria uma posição extremada. Eu acredito que, analisando a questão dos debates legislativos, os ambientalistas foram derrotados. Mas o grande desafio, e isso é muito importante que se entenda, é o desenvolvimento sustentável. E a expressão desenvolvimento sustentável começa com desenvolvimento. Então, nós estamos numa situação social, a história nos impulsionou para uma situação que nós não podemos retroceder do ponto de vista da estrutura da sociedade. A gente não pode prescindir da televisão, a gente não pode prescindir da mineração, a gente não pode prescindir da energia. O que a gente tem é que fazer isso de maneira equilibrada. Eu acredito que o Código Florestal atual poderia, sim, ter sido mais moderno, porque poderia ter avançado na questão da proteção, mas eu também acho, por outro lado, que ele tem o mérito de reconhecer a necessidade do desenvolvimento econômico. Isso não pode ser deixado de lado, a gente não pode deixar de produzir, a gente não pode, a sociedade demanda e tem que ser respondida, mas essa resposta deve ser uma resposta equilibrada. Eu ainda acredito que faltou um pouquinho para ele chegar o mais próximo do ideal. Agora, professora, perguntando justamente sobre isso, existe um modelo de código ambiental ideal a servir de inspiração para o Brasil? Olha, código ambiental, nós temos poucos por aí afora. Eu, pessoalmente, gosto muito do Código Ambiental francês, que, inclusive, sofreu uma modificação há coisa de uns 5 ou 6 anos, que foi objeto de muitas críticas, exatamente porque entendeu-se que ele havia retrocedido. Mas, da forma como está estruturado, nós temos muito poucos, como eu disse, pelo mundo afora. O Código francês consegue encerrar num único texto legislativo aspectos muito importantes do direito ambiental. Então, pessoalmente, eu gosto muito do Código francês. Nosso patrimônio ambiental estará bem protegido com esse novo código? Olha, a norma em si não é suficiente para proteção. Ela pode conferir instrumentos, ela pode até
sinalizar uma tomada de postura, mas na verdade são as pessoas que aplicarão a norma que poderão ou não conferir realmente a proteção que o nosso patrimônio ambiental necessita. E hoje eu não vejo esses instrumentos como necessários, assim, como suficientes a essa proteção. Professora Marina, a gente está terminando o programa. Por gentileza, faça uma avaliação final do tema, né, dessa discussão e da importância da sociedade estar discutindo esse novo código. Olha, eu não tenho condições, acho que nesse momento absolutamente ninguém tem uma condição de fazer uma avaliação final, porque esse texto, como o doutor Rogério disse há pouco, ainda é um texto em construção. Existe uma medida provisória que está substituindo os vetos, mas essa medida provisória depende, por força constitucional, de uma avaliação posterior do Congresso Nacional para que ela seja convertida em lei e aí sim possa integrar definitivamente o texto do Código Florestal. Então, disso vai depender uma avaliação desse código e nós vamos ver também como se comportará o Legislativo frente aos vetos sofridos em razão do poder do Executivo. O Legislativo ficou ressentido da posição da presidente em ter vetado substancialmente, não tão substancialmente quanto queriam os ambientalistas, mas isso é indiscutível. Houve uma interferência, sim, do Legislativo no trabalho, do Executivo no trabalho do Legislativo, e nós vamos ver como é que esse comportamento vai ser recebido pelo Legislativo. Transformar dessa medida provisória ou não em lei, é que nós teremos condição de fazer uma avaliação desse texto. O momento ainda é de discussão. Diz, Rogério, o senhor teria uma avaliação? Assim como a doutora Marina, eu também não vou ousar fazer uma avaliação sobre o texto. Mas uma avaliação que penso eu seja interessante fazer nesse momento é sobre a importância de a sociedade ter discutido isso e a forma como essa discussão desembocou no texto que nós temos hoje. Eu apontaria um ponto negativo e um ponto positivo. O ponto positivo foi, num tema tão complexo como é o tema de desenvolvimento sustentável, de proteção ambiental, sobretudo da composição de um código florestal que não é necessariamente uma lei que disciplina o meio ambiente, é uma lei que disciplina a utilização das florestas. Houve uma adesão integral da sociedade com a campanha do Veta Dilma, e antes disso ainda houve realmente uma discussão generalizada pela sociedade, cada um queria dar sua opinião sobre isso, e foi muito interessante ver uma participação popular tão grande sobre um tema tão complexo. Isso eu achei muito positivo. O que eu apontaria de negativo seria o que me pareceu, no fim das contas, ser uma inaptidão das casas do Legislativo juntamente ao Poder Executivo de chegarem a um consenso na edição de uma lei tão importante, a ponto de, não quero falar de constitucionalidade, mas a ponto de a Presidente da República ter que utilizar o que para muitos é considerado uma medida de força, de afastar textos, como é o veto, e sobrepor a isso uma nova medida de força, que é a substituição e a modificação de normas recém-aprovadas por uma medida provisória, que é um ato praticamente unilateral. Isso aí, não estou falando de constitucionalidade, mas isso aí realmente me pareceu uma demonstração de que se tornou em determinado ponto impossível ao Legislativo e ao Executivo andarem juntos. E isso termina arrastando para a briga o Poder Judiciário, como nós provavelmente veremos a seguir. Realmente um tema polêmico que merece muitas outras discussões. Chegamos ao final de mais um tema jurídico. Gostaríamos de agradecer à professora Marina Gadelha, que é advogada e professora do curso de Direito da Facisa, e também ao juiz Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, que é juiz da 4ª Vara Federal aqui de Campina Grande. Obrigado pela presença da senhora, do senhor aqui no nosso tema jurídico. Espaço para os agradecimentos. Primeiro as damas, professora Marina. Agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de discutir uma matéria tão importante. O direito ambiental, como ramo do direito, é muito incipiente. No Brasil, ele começou em 1981, então nós estamos falando de um ramo do direito que é muito novo, mas, apesar da pouca idade, é extremamente importante, e o reflexo dessa importância é exatamente o nível e a comoção desses debates. Então, eu espero ter outras oportunidades para discutir com você, com o doutor Rogério, sobre esse tema que me traz muito prazer e muita alegria. Nós que agradecemos. Diz Rogério, espaço para os agradecimentos também.
Quero agradecer imensamente a você, Rodrigo, a toda a Facisa, a TV Itararé, a doutora Marina, e agradecer também a todo mundo que nos assiste, porque efetivamente são programas, são iniciativas como essas que compõem a nossa sociedade como futuros debatedores, como pessoas que efetivamente exercerão o seu poder, a sua democracia no mais alto grau. Essa participação direta é um objetivo que aparentemente é inatingível, mas quando nós temos vias de acesso à informação, isso se torna cada vez mais próximo. Meu muito obrigado. Nós que agradecemos também. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Itararé, todos os sábados ao meio-dia e também no nosso canal no YouTube. A gente espera você no próximo sábado. Participe! Você pode sugerir temas e entrevistados. Para entrar em contato conosco, basta enviar o e-mail para temajurídico@facisa.edu.br ou ligar para o 2101-8855. Siga-nos no twitter.com/direitofacisa.pb e curta nossa página no Facebook, facisa.com/temajurídico. Obrigado pela atenção. Bom final de semana.